Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Remo Furtado, médico cardiologista, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, Postdoctoral Research Fellow do Brigham and Women's Hospital e Harvard Medical School e diretor de pesquisa do Brazilian Clinical Research Institute e Gallen Academy. Eu tenho a honra de ter aqui comigo, no congresso do DEIC, o Departamento de Estudos em Ciência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Dr. Jefferson Vieira, que também é médico cardiologista, especialista em ciência cardíaca pelo INCOR, também é Postdoc Research Fellow do Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, e atualmente médico assistente do programa de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco do Hospital de Messejana. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo à nossa entrevista. Prazer é meu, Remo. Você sabe, como você falou bem, nós somos contemporâneos, e eu sempre falo para o pessoal que você é contemporâneos de INCOR e contemporâneos do Brigham, né? Principalmente no Brigham, você foi uma figura essencial para que eu sobrevivesse em Boston. Então, qualquer tipo de atividade, de interação com você, sempre me dá um altíssimo prazer. Obrigado pelo convite. Ok, Jefferson. Então, olha, nós vamos falar de um tema bem interessante, eu acho que bem atual, que é a relação entre insuficiência cardíaca e diabetes. Duas doenças muito importantes para a prática clínica e que podem coexistir. Mas me fala, assim, um apanhado geral, qual é a relação entre essas duas doenças? O que é que tem a ver a glicemia elevada e o coração sofrendo? Cara, diabetes e insuficiência cardíaca, elas são duas condições clínicas que, independentemente, elas já são responsáveis por uma redução importante de anos de produção, cada uma independente da outra, né? Quando você tem a associação, então, você acaba limitando a qualidade de vida dos pacientes, piorando o prognóstico. A gente sabe que tem em torno de 500, 400 milhões de pessoas com diabetes no mundo. E uma boa parcela desses pacientes pode desenvolver tanto pelas comorbidades associadas com a diabetes, então, boa parte desses pacientes tem uma síndrome metabólica, plurimetabólica, são hipertensos, eles têm obesidade, acabam tendo doença aterosclerótica, então eles podem desenvolver insuficiência cardíaca por coronariopatia, mas também tem aquela outra condição clínica que é a chamada cardiomiopatia da diabetes, que não é uma condição 100% esclarecida, a gente sabe que ela cursa com disfunção, você tem uma disfunção diastólica e sistólica, sem uma coronariopatia propriamente associada. Então, as diretrizes, elas recomendam que quando você tem um diagnóstico novo de insuficiência cardíaca, você tem que buscar sistematicamente o diagnóstico. No diabético, a gente acaba investigando coronária, porque é a principal etiologia de insuficiência cardíaca, mas você tem um percentual desses pacientes que não vai ter doença coronariana, pelo menos não macrovascular ou evidente, e que acaba entrando nessa categoria. A gente sabe que em torno dos pacientes hospitalizados, pelo menos nos levantamentos norte-americanos, em torno de 40% ou mais dos pacientes com insuficiência cardíaca têm diabetes. E aí, ter diabetes aumenta em pelo menos 2 vezes o risco de você desenvolver insuficiência cardíaca. Isso em homem, em mulher, esse risco é estimado que seja até maior. Então, são duas condições que andam de braço dado, que limitam a terapia, e ainda, se me permitir, eu ainda incluiria aqui uma terceira condição, que é tanto associada com insuficiência cardíaca, quanto associada com diabetes, que quando está junto, dificulta ainda mais o manejo, que é a doença renal. A doença renal do diabético ou a doença renal da síndrome cardiorrenal do paciente com insuficiência cardíaca. Então, a gente sabe que limita muito o tipo de droga que você pode dar. Você quer dar um bloqueador do sistema renina-angiotensina, aldosterona, você tem a taxa de filtração muito baixa, você não consegue. Você quer dar uma glifosina, que, não querendo colocar a carroça na frente dos bois, mas que, quando a gente fala em diabetes e insuficiência cardíaca, é impossível a gente não abordar o assunto de glifosina, e tem aquela questão da taxa de filtração menor que 25, 30, dependendo do estudo. A gente acaba usando 25 para fins de efeito de classe. A gente considera dapaglifosina e empaglifosina igual, os estudos não necessariamente usaram a mesma taxa de filtração, mas enfim. Então, você tem aquele paciente com doença renal, que inclusive essa droga, que é a grande droga no manejo das duas condições, a gente não consegue dar para esses pacientes. Perfeito, Jefferson. Antes de a gente falar do tratamento, até para esclarecer para a nossa audiência aqui da MD Health, eu vejo que um dos desafios na insuficiência cardíaca também, que é importante nós ensinarmos para os nossos colegas, é o diagnóstico. E muitas vezes é como você falou, esse paciente com diabetes está lá na sua frente e você tem que descobrir e fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, será que
que ferramentas você recomendaria os colegas usarem no consultório para fazer esse rastreio? Será que é imagem, biomarcador, assim, além, claro, do quadro clínico? O que é que você sugeriria? Qualquer uma, cara. Qualquer uma. Você tem que buscar não só o diagnóstico precoce, mas, como eu falei, as diretrizes elas são bastante uniformes com relação à sistematização da busca de uma etiologia. Porque, às vezes, você vai ter o quarteto fantástico, né, a terapia quádrupla, que você vai ter que fazer para, basicamente, todo paciente com insuficiência cardíaca, mas, às vezes, você tem aquele plus que você pode oferecer para o paciente para uma determinada etiologia. Então, se ele é isquêmico, o Stitches, nem tanto, mas o Stitches já mostrou para a gente que é a revascularização cirúrgica no paciente que preenche os critérios do estudo, ele pode se beneficiar de uma revascularização completa, independente do paciente ter viabilidade ou não, embora na prática a gente acabe mantendo esse costume de pesquisar a viabilidade, mas enfim, o paciente tem uma valvopatia, você vai indicar a abordagem daquela válvula, seja cirúrgica, hoje a gente tem cada vez mais alternativas percutâneas para manejo, a gente tem, sei lá, TAV, a gente tem mitraclip, então a gente consegue fazer abordagens valvar. Taquicardiomiopatia, uma etiologia potencialmente reversível, ela acaba sendo um diagnóstico de exclusão, você busca outras causas, você não sabe se aquela a carga bizarra de extracistolia ou a própria FA é uma consequência ou uma causa, então você excluiu outra, você cardioverte aquela fibrilação ou faz uma ablação, ou, enfim, você cura o paciente da insuficiência cardíaca, né? Alcoólico, você orienta o paciente que fica abstêmio, enfim, você tem, para cada etiologia, você tem um manejo primário, um manejo de primeira linha, e você tem o manejo das comorbidades. Como é um câncer, a gente costuma dizer, né? A gente compara muito insuficiência cardíaca com câncer, é o câncer da cardiologia. E de forma análoga ao manejo do câncer, você vai ter o manejo de primeira linha, você vai ter o quimioterápico, você vai ter o tratamento adjuvante e você vai ter o manejo das comorbidades. Então, buscar equilíbrio é importante. Aí, a minha alça, você sabe que sempre é muito longa, mas respondendo a tua pergunta, ecocardiograma, coronariografia, Holter, se você julgar que taquicardiomiopatia é uma causa, ressonância, a gente sabe que é um exame, não é qualquer lugar que tem no Brasil, especialmente no sistema público de saúde, mas ressonância ajuda a responder muita coisa. O perfil de um realce tardio vai te apontar se aquele paciente pode ter amiloidose, pode ter sarcoidose, dependendo onde é que você tem a região de fibrose, somado ao histórico do paciente. Pesquisa de ferropenia não necessariamente causa insuficiência cardíaca, mas a gente sabe que é uma condição associada que, ao ser tratada, melhora prognóstico, reduz a hospitalização, melhora a qualidade de vida. Então, você tem que ser, na minha opinião, bastante abrangente e inclusivo quando você está avaliando um paciente com insuficiência cardíaca pela primeira vez. O exame que você tiver na mão, que vai te ajudar a direcionar a investigação, você tem que lançar a mão dele. Perfeito, Jefferson. E agora pensando mais no paciente com diabetes, eu acho que o tratamento da insuficiência cardíaca, ele meio que se estabeleceu muito bem naquele pilar que a gente brinca que é o quadrado mágico, beta-bloqueador, inibidor de aldosterona, inibidor do sistema renina-angiotensina, que aí basicamente seria IECA, bloqueador de angiotensina, ou mais modernamente até sacubitril/valsartana, que vai bloquear 2 vias, e o quarto elemento é o inibidor de SGLT2. Eu acho que isso está se estabelecendo muito bem. Mas a minha pergunta é especificamente no paciente com diabetes. Teria algum recurso para prevenir o aparecimento da insuficiência cardíaca, já que é um problema tão importante nessa população? Cara, as próprias glifosinas, na verdade, a história das glifosinas, de como a gente descobriu elas, essa classe de drogas, como sendo uma classe tão importante, o próprio professor Brown, né, num editorial, ele compara, né, seriam as estatinas do século XXI, pelos seus efeitos pleiotrópicos, e todo o ensaio clínico randomizado, vocês mesmos aí que lideraram grandes ensaios de grande alcance internacional em revistas de altíssimo impacto, mostram que a glifosina, qualquer coisa que você testa com glifosina, praticamente você tem um resultado no estudo positivo. E a história das glifosinas é muito interessante, porque vem lá das glitazonas, então de meta-análises mostrando uma associação de rosiglitazona com infarto, e a partir de 2008, o FDA passa a exigir que todo ensaio que avalie drogas antidiabetogênicas inclua desfechos cardiovasculares. Até então, a maioria dos estudos de drogas para diabetes avalia hemoglobina glicada,
circunferência abdominal, enfim, desfechos substitutos. A partir de 2008, com essa exigência do FDA, você tem uma série de ensaios, dos quais o primeiro foi o EMPA-REG Outcomes, depois você teve DECLARE, depois você teve CANVAS, VERTUS, enfim, estudos com glifosinas, e todos eles com maior ou menor impacto em desfechos cardiovasculares, mas eles, de forma uniforme, eles mostraram uma redução de hospitalização e insuficiência cardíaca. Sendo que esses pacientes não tinham insuficiência cardíaca, ou uma minoria deles, em torno de 5 a 10% dos pacientes eram pacientes de alto risco cardiovascular, mas uma minoria deles tinha insuficiência cardíaca. Então, foi uma droga que mostrou a redução de uma doença que nem existia ainda. As glifosinas, elas mostraram em diabéticos, todos os estudos com diabéticos, né? Como eu falei, exigência do FDA, que esses estudos incluem esse desfecho cardiovascular. Então, em pacientes diabéticos, você preveniu a incidência e a hospitalização por uma doença que nem existia ainda, que é a insuficiência cardíaca. E depois o resto é história. Aí veio o DAPA-HF, veio o EMPEROR, aí vieram estudos que aí o objetivo era o contrário, avaliar a glifosina do paciente independente dele ter diabetes. Metade tinha, metade não tinha. Mas especificamente respondendo a tua pergunta, foram as drogas que mostraram esse sentido. Aí, nessa mesma pegada, drogas avaliando outras classes, inibidor DPP-4, por exemplo, Savor mostrou um aumento do risco de insuficiência cardíaca em pacientes com ataque de gliptina, que não apareceu em outras gliptinas depois, mas até prove o contrário, pelo risco, a Saxa, pelo menos, é uma que ela né, tem essa contraindicação no paciente diabético com insuficiência cardíaca, sendo que a gente já tem o benefício das glifosinas. Então, para esse perfil de paciente, seja para prevenir a evolução para uma insuficiência cardíaca, ou especificamente no paciente que já tem insuficiência cardíaca estabelecida, a glifosina é uma droga essencial. E você tocou no ponto importante, né, Jefferson? Quer dizer, nos estudos com as glifosinas, os inibidores de SGLT2, né, sinônimo, houve uma prevenção da insuficiência cardíaca. Isso é algo muito interessante. Mas será que isso não foi apenas pelo controle da glicose, já que o paciente é diabético, controla a glicose? Porque muitos dos nossos colegas que estão assistindo à nossa entrevista podem pensar, não, então é só controlar a glicose. Não precisa eu pensar num medicamento específico. Ou será que existe algo específico do medicamento e de repente, não é apenas controlar a glicemia e eu ficar satisfeito com isso, e sim como controlar a glicemia? O que é que você acha? Cara, essa pergunta é muito boa. Tem duas perguntas que vêm sempre junto, né? Essa, se não é o controle glicêmico, e a outra, se não é o efeito diurético da glifosina. Essa sempre aparece. Especificamente com relação ao controle glicêmico, a gente tem dados de mais de um estudo, eu vou citar o ACCORD, mas existem outros estudos que avaliaram o impacto de você controlar a glicemia, e a gente sabe que glicemia baixa demais também não é bom. Então, o comportamento da glicada, ela tem mais ou menos aquele U-shaped, né? Aquela forma de U muito baixo aumenta risco de desfecho, muito alto aumenta risco de desfecho. Então, o sweet spot, como o Renato Lopes, o termo que o Renato Lopes adora usar, né? O sweet spot é aquele ali em torno dos 7%, que é onde a gente tenta deixar os nossos pacientes com diabetes, não muito mais abaixo do que isso. Então, uma glicada lá de 6%, o desfecho ele acaba sendo pior. Então, e essa pergunta é bacana, cara, porque junto com o DAPA-HF, quando o DAPA-HF foi publicado, eu tive uma grande sorte de ter uma letter publicada na mesma edição da revista New England. Foram 3 letras publicadas, uma foi a minha, e eu questiono se talvez o benefício... É mais ou menos nessa linha a pergunta, se o benefício identificado da glifosina nos pacientes, no DAPA-HF, com diabetes, especificamente falando, não teria sido porque ao dar a glifosina, você teria um melhor controle glicêmico e, por isso, você reduziria a dose de drogas como a insulina, que essa, sim, existe alguma evidência não tão estabelecida, mas existe um sinal na literatura de que ela possa evoluir pior na insuficiência cardíaca, mais retenção hídrica e tal. O Dr. John McMurray, na resposta dele, uma resposta super elegante, ele coloca que o benefício foi independente dos pacientes serem diabéticos. Foi 50% dos pacientes eram, 50% não foi, e não teve interação, ou seja, não foi uma variável modificadora do desfecho, o fato de ter diabetes ou não. Ainda acrescentando a essa pergunta, se fosse assim, outras drogas que também têm um bom controle glicêmico, por exemplo, o inibidor DPP-4, acabamos de falar da Saxa, teria tido também o mesmo, ou pelo menos um sinal muito parecido, quando no final o sinal foi oposto, ela não teve o mesmo benefício em insuficiência cardíaca. E aí você tem outras drogas, tem metformina, você tem das biguanidas, você tem outras drogas que historicamente também não mostraram esse mesmo impacto que as glifosinas mostraram no paciente com insuficiência cardíaca. Então, também é controle glicêmico, também então, como falamos há pouco de nefropatia diabética, então você reduz microalbuminúria, a microalbuminúria está diretamente relacionada com
com glicemia, com glicada aumentada. Então, você melhora a função renal dos pacientes, você reduz fibrose, você reduz hipertrofia, você melhora resistência à insulina, então você melhora o perfil do paciente com insuficiência cardíaca com o controle. Mas não é só isso. As glifosinas, elas têm outros efeitos. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo de benefício, a gente já descobriu vários, mas tem efeito anti-inflamatório, tem efeito antifibrótico, tem o efeito metabólico, né? Você muda a rota de consumo energético do coração para uma rota mais diversificada, com corpo cetônico, ácido graxo, a própria glicose, então você melhora o perfil alimentar do nosso coração, né? A fonte energética do coração. Você tem o efeito renal, né? Você tem aquela piora da função renal, que na verdade é um marcador de benefício do remédio. Então, você gera um aumento de eritropoese por conta de uma isquemia transitória que você faz no glomérulo, e é por isso que piora a função renal, porque você gera essa isquemia transitória, mas que no longo prazo, então, passados 15, 30 dias, você sabe que a curva de declínio da piora da função renal é mais atenuada nos pacientes que usam a glifosina, ou seja, é pleotrópico mesmo, é uma pleiade de benefícios, e por isso o Dr. Brown comparou com a estatina, que não se justifica só pelo controle glicêmico. Jefferson, e outra pergunta que eu acho que a nossa audiência pode ter é que, assim, você falou do benefício das glifosinas ou inibidores de SGLT2 na prevenção de insuficiência cardíaca no diabetes. Mas esse efeito é apenas para a fração de ejeção reduzida ou independe da fração de ejeção? Cara, essa pergunta é ótima e é importante, então, a gente lembrar que a classificação fenotípica é baseada em fração de ejeção dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente tem a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, em que o paciente tem principalmente uma disfunção sistólica, uma fração de ejeção menor de 40%. Você tem a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, então, é um paciente que ele tem principalmente uma disfunção diastólica, que é quando a fração de ejeção é acima de 50%. Você tem essa zona cinzenta que fica ali, que não foi contemplada pelos estudos, entre 40 e 50, 41 e 49, que antigamente se chamava de mid-range, mas o nome agora mudou para mildly reduced, ou seja, levemente reduzida, para reforçar na nossa cabeça o quanto ela se comporta do ponto de vista prognóstico, mais parecido, e resposta medicamentosa mais parecido com a reduzida, então teria indicação dos 4 pilares também. E aí você tem a melhorada, que foge ao escopo aqui da nossa discussão. Na preservada, existem vários grupos diferentes dentro desse fenótipo. Você tem um paciente mais idosa, com doença renal, fibrilação, você tem um paciente mais obeso, cardiometabólico, e eles, justamente por conta dessa heterogeneidade do perfil dos pacientes, que você vai ter respostas, esperar respostas diferentes. Como a maioria desses pacientes é mais idoso, eles vão morrer de outras causas que não cardiovasculares. Eles morrem de neoplasia, de fratura do fêmur, doença renal, infecção, pneumonia. Eles não morrem tanto de doença cardiovascular. E por isso que é tão difícil mostrar benefício em ensaios clínicos randomizados nessa população. Mas, respondendo a tua pergunta, o Emperor Preserved, com a empaglifosina, e o Deliver, com a dapaglifosina, foram os primeiros estudos a mostrar impacto em desfecho cardiovascular, que era hospitalização por IC e morte, nesse grupo de pacientes. Mas quando você vai ver nos dois estudos os componentes do desfecho primário, isso aconteceu principalmente à custa de redução de hospitalização. Como eu disse, é mais difícil mostrar redução de mortalidade, principalmente cardiovascular, nesse perfil de paciente que já é um paciente com idade mais avançada. Então, tanto que hoje, talvez a atualização mais recente que a gente tem sobre a abordagem desses pacientes foi um consenso europeu, que saiu ainda esse ano, em que eles colocam lá a glifosina como 2A, para todo paciente com IC de fração preservada que não tem, obviamente, contraindicação. Então, ela vem num fluxograma antes até do que o diurético, que esse seria a indicação 1, mas para o paciente congesto. Como nem todo paciente vai estar necessariamente congesto, a glifosina acaba sendo indicada para um grupo maior de pacientes com IC de fração preservada. Então, a glifosina é a droga que ela cobre todo o espectro da insuficiência cardíaca. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, e lembrar que as contraindicações são poucas mesmo para o paciente com glifosina, basicamente função renal, cautela no diabético tipo 1, que não foi estudado, risco de cetoacidose diabética, euglicêmica, mas salvo uma ou outra contraindicação, o perfil é seguro, a posologia é fácil e todo o espectro da insuficiência cardíaca se beneficiaria da droga. Perfeito. Jefferson, para terminar o nosso bate-papo aqui para o nosso público, qual é a mensagem final que você gostaria de passar para os nossos colegas aí sobre esse tópico, insuficiência cardíaca no diabetes? Eu sempre que me pergunto isso, a minha resposta é a mesma
cuidado com a inércia terapêutica, independente se o paciente é diabetes, se é doença renal, insuficiência cardíaca é uma doença grave, mata mais do que câncer, mata mais câncer de mama, mata mais câncer de próstata, os pacientes morrem muito disso, é uma doença cara, eles rehospitalizam, mais de 300 milhões de reais gastos com o SUS por conta, principalmente de hospitalização. Então, a gente não pode só basear na melhora sintomática para progredir a terapia dos pacientes. Tem que ser encarado como um câncer, a terapia tem que ser encarada como quimioterapia, as doses mais altas possíveis têm que ser procuradas, a diabetes, as comorbidades bem controladas, e aí a diabetes, tentar manter a glicemia e esse paciente muito próximo, justamente para que ele possa ter uma qualidade de vida e uma sobrevida melhor. Bom, queria agradecer novamente, Gerson, a sua presença aqui. Foi muito legal, muito informativo esse bate-papo. E queria também agradecer a nossa audiência por acompanhar aqui no nosso canal essas atualizações extremamente importantes para a prática clínica. Uma honra, Remo. Obrigado, pessoal, pela audiência.